Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Dia 30 de novembro de 1925. Hoje é o último dia do nosso mês e vamos estar fechando os homens com chave de ouro. Graças a Deus que Ele nos concedeu essa vitória durante esse mês todo. Estivemos aqui reunidos, ouvindo Sua palavra. Os irmãos que estão lá fora, por favor, queiram entrar para a gente começar o culto. Tivemos um dia maravilhoso, o sol radiante, O sol brilhou hoje, como sempre. E o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus que quer bem ao seu povo. E Ele manda chuva, manda sol, e nós vamos sempre crescendo e florescendo na Sua presença. Graças a Deus que nos sustentou nessa noite, que nos sustentou nesse dia, e somos felizes. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você é mais que vencedor. Fale, irmão, o seu irmão que está do seu lado. Você é mais que vencedor. Sabe por que você é mais que vencedor? Porque você venceu a você mesmo. O pior inimigo nosso somos nós mesmos. Então nós vencemos. Eu ouvi essa palavra, ela está gravada no meu coração. Toda hora eu lembro dela. Marcelo, vence você mesmo. Você poder ser feliz. Então, irmãos, Deus te concedeu, me concedeu o privilégio de estar na sua casa nessa noite. Como igreja, como irmão, como família, para louvar e exaltar o seu nome. Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos estar lendo, irmão, no Jeremias 29, do 11 ao 14. Jeremias 29, 11 ao 14. Eu queria que os irmãos ficassem de pé, por gentileza. Vamos ler todo mundo junto, esses páginas aqui, inclusive. Se você pode ficar de pé, fique de pé. Se não puder, fique sentado mesmo. Amém? Vamos juntos? Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para usar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado em vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregá-lo-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém, irmão? Pode sentar. Que promessa, Pensamento de paz, não de guerra. O nosso Deus é tão maravilhoso, sabe tudo de mim, sabe tudo de você, mas Ele quer a paz conosco. Ele te ama, Ele me ama, é um amor que não tem como explicar. O nosso Deus é um amor perfeito. Não importa as minhas dificuldades, as minhas falhas, Ele diz, filho, eu te amo. E o meu pensamento para você, Marcelo, é de paz, é de amor, é de alegria, é de mansidão. Busca-me. Tem o nosso relógio aí de oração. Você está no relógio de oração, você não está, bota lá o seu nome, vamos orar, vamos pedir a Deus. Esse mês de dezembro é um mês promissor, é um mês que precisamos orar e buscar o Senhor. Ele fala ali, se orar, se buscar, se vocês estiverem no meu propósito, eu vou ouvir e vou atender. E a palavra do dia dos homens, como que falaram, para vigiarmos, fortalecer a nossa fé, ser fortes, fazer tudo com amor. Então o amor está sempre presente na palavra do Senhor. Vamos estar cantando o hino do cantor, irmão? Nós tivemos o irmão Orenito que começou esse trabalho, pastor? O irmão Orenito foi o primeiro a fazer esse trabalho aqui com os homens e ele gostava muito desse hino. Ele sentava sempre onde o irmão Flávio está sentado aqui. E como eu aprendi com aquele irmão, quantas coisas, aquela mansidão dele, aquela temperança, aquela pessoa que falava baixo, mas tinha a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Quem andou com ele não aprendeu o que ele quis, porque era um homem de Deus, um homem que tinha uma palavra, que palavra, Mas Deus sabe todas as coisas.
prefiro levá-lo para perto dele. Vamos cantar o hino 2 outros nomes do nosso grupo nacional. Marmúcia, por favor, não, Marmúcia. 2 outros nomes. Quero estar ao pé da cruz. Ao pé da cruz não tem lugar melhor para nós estar. E esse rio, todos nós um dia iremos atravessar. Como está a sua cruz? Está cortando ela? Ah, não, né? Você cortar a cruz aqui, ela vai fazer falta, hein? Olha, eu lembro que a vez que o senhor falava, eu falei, irmão, o teu irmão é um pedaço da cruz que vai fazer você atravessar o rio, né? Então, cuida bem do teu irmão, cuida bem dele, para que você lá na hora de atravessar o rio, a cruz dê certinho. Eu tenho que cuidar da minha, né? Eu tenho que cuidar da minha. Amém? Desculpa, 289 ao pé da cruz. 289. Quero estar ao pé da cruz, onde fica a fonte, corre brancas a lutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio. E no fim vou descansar, salvarei do rio. Ao entrar ao pé da cruz, graça eterna some, matutina chegarei, raios céus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvarei do rio. Sempre teu Jesus, meu Deus, queira retornar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvarei do rio. Sob a cruz alegre em fé, sem temor pedido, pois a terra santa irei, salvarei do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvarei do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvarei do rio. Que mensagem, né, irmãos? Todo hino do cantor tem uma mensagem, cada uma mais marcante que a outra. Além do irmão Orenilson, nós cantamos Gilberto, fomos líderes aqui. Depois Mário, por 2 ou 3 anos, por 2 anos, e hoje temos nosso irmão Renato, está ali atrás. Os bastidores também falam, pode ficar nos bastidores, mas é o homem da palavra. Entendeu? Que bom, irmão. Deus está nos sustentando.
com dificuldade, um vem, outro não vem, a gente chama, mas Deus, Ele usa quem está aqui. Quem se coloca no frente da batalha vai ganhar. Quem se esconde vai ficar escondido. Então, quem vem porque não quis vir, Deus está vendo. Mas os que estão aqui são homens que estão tocando essa hora. Tivemos um mês maravilhoso, um mês de vitória, pastor. Que mês, né? Cada mensagem que Deus usou para falar conosco. E nós temos um tema, né? Vamos falar o tema juntos? Só da minha Deus. De novo. Só da minha Deus. Maravilha, Deus está feliz agora. Vamos ler a Bíblia? Só da minha Deus que conhece o meu coração. Prova-me que conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23. Misericórdia, Senhor. Vamos preparar para Deus nos mandar? Misericórdia, né? Sabe? Ô Senhor, perdoe-nos pecados. Então, mas Deus tem nos sustentado. Nosso pastor pelo com a meditação agora. Graças a Deus, igreja. Amém. Como em todas os nossos cultos, nesse mês dos homens, nós começamos a fazer um momento de reflexão dentro do tema proposto, Sonda-me, ó Deus. E a gente tem usado como base o livro Retorno à Santidade. Meus irmãos, esse livro aqui, ele é fantástico. A gente leva muita pancada, porque as perguntas para reflexão são, assim, elas penetram realmente até a visão da alma do Espírito, que é a palavra de Deus, e nos ajuda a refletir naquilo que nós temos falhado. E hoje, a reflexão, a gente vai falar sobre pecados de palavra. Colossenses 3,9 diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E aí as perguntas para reflexão: você tem o costume de mentir? Você exagera quando conta alguma coisa só para aparecer? Você se sente culpado por algum tipo de tapeação que tenha feito? Você já enganou pessoas ou instituições? Você tem o cuidado de cumprir suas promessas, votos e compromissos feitos a Deus e aos outros? Suas palavras são o seu penhor ou, de certa forma, você tem sido irresponsável no seu falar? Você muitas vezes faz bem menos do que diz que iria fazer? Se assim for, isto revela um problema de integridade. Deus odeia a mentira e a inconstância. Confesse tudo e renuncie qualquer padrão de mentira e irresponsabilidade no seu falar. E o último versículo, 1 Coríntios 10:10. Não se queixem uns com os outros. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Também 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E agora as perguntas para reflexão baseadas nesse versículo. Você frequentemente se aflige e reclama de situações em sua vida? Você falha em ser grato a Deus em todas as situações e por todas as coisas? Você está cheio de uma atitude de gratidão e louvor ou de queixas e murmurações? Você se desculpa das suas queixas dizendo: eu tenho uma boa razão para reclamar. Você sempre olha o lado ruim das coisas? Você confia que Deus pode dar uma alegria sobrenatural? Ou você se rende à murmuração e à reclamação? Tal atitude é um dos pecados que bloqueiam as bênçãos de Deus na sua vida. Amigo, se você quer mudar, Deus vai lhe dar uma alegria milagrosa e nós poderemos ser gratos a Deus e louvá-lo em qualquer circunstância que nós estivermos atravessando. Então essa é a reflexão de hoje. Eu queria chamar aqui o Ministério do Louvor para que nós cantássemos o cântico Sonda-me, Senhor, e me conhece. Como foi mencionado aqui nesse trechinho do livro Retorno à Santidade, se essa palavra tocou no seu coração, é o momento da gente se quebrantar diante do Senhor e dizer: Senhor, sonda-me.
restaura, me cura, para que eu possa ser um farol que brilha, uma flecha que acerta o alvo, uma ponte, né, para a honra e glória do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Gostaria de se colocar de pé, para a gente saber da mão de Jesus.
encerrarmos, eu queria relembrar a igreja de dois textos que vieram aqui ao meu coração. O primeiro foi do Senhor falando a Moisés, falando a Josué: a minha presença te dará descanso. E o outro foi do apóstolo Pedro, no dia em que ele estava pregando e falando para aquela multidão. Ele disse assim: convertei-vos e arrependei-vos, para que venhamos tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, nesta noite, nós podemos descansar na presença do Senhor. Seja qual for o nosso problema, seja qual for a situação que nós estejamos enfrentando, essa presença traz paz, essa presença traz refrigério, essa presença traz descanso, e nós podemos encontrar um lugar seguro em meio aos problemas e dificuldades da vida. Cante agora mais uma vez, vamos adorar o Senhor, dizendo a Ele: em teus braços é o meu descanso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É promessa de Deus abrir as janelas dos céus e abençoar aqueles que abençoam a obra do Senhor. Meus irmãos, como nós temos desafios aí, neste ano, no final de 2025, início de 2026, como nós temos desafios para alcançar. A quarta aqui em cima,
O nosso almoço de confraternização que a igreja vai dar para os membros, né? Tudo isso daí são recursos, as obras que estão sendo tocadas lá no terreno. Então, é a promessa do Senhor que nós temos o privilégio de contribuir para essa grande obra. Por isso, se você propôs no seu coração, traga agora o seu dízimo, a sua oferta, traga o seu dízimo também através do Pix, que ali está, de acordo com aquilo que o Senhor propôs no coração. Vamos adorar a Deus.
Maravilha, né? Coisa linda. Irmão, tem que vocês vão falar. Aí tem um espanetone aqui, daqui estourando. Uma pessoa botando aqui estourando. Se eu precisar da nossa ajuda, né, pastor? Tem aqui espanetone, é R$25, é isso? Fala com o pastor, fala com o Antônio. Vamos ver quanto é doido. Deve ser muito gostoso, as fotos ali, né? É fruta, pastor. Aí fruta, melhor que aqui. Tá bem, né? Que pensa, meu irmão. Você que está em casa, está assistindo esse culto. O amor está sendo pregado, o amor está sendo falado. Não importa o deserto que você esteja passando, Ele te ama. O pensamento dele de paz para contigo. Tenha paz no seu coração. E vem congregar conosco. A fogueira aqui é mais quente, né, pastor Fábio? Gostei do nosso pastor Fábio dessa palavra. O nosso pastor Bruno vai estar orando para o nosso pastor. Que imensa satisfação poder receber o pastor Fábio aqui nessa noite, acompanhando a Ana Vitória. Pastor, fique à vontade, né? A casa é sua. Boa noite, queridos e amados irmãos. Que coisa boa é podermos estar aqui, né? Eu confesso que para mim era uma grande emoção, uma grande alegria poder retornar a esta casa e ver vocês firmes e constantes, ok? Eu fico feliz com isso porque nós entendemos que a obra não é nossa, ela é do Senhor, né? E sendo a obra do Senhor é necessário que estejamos em obediência, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obrigado. E eu estava, quando aqui cheguei, fiquei lembrando, né? Eu lembro de muita coisa quando eu chego aqui, mas uma coisa me saltou os olhos, é a estadia desse jovem ali, o Igor, né? Eu lembro que o Igor era bem pequenininho e ele achava que aquilo ali era uma brincadeira, né? Ele chegava e falava assim: pastor, já tinha pedido uma opção de gente, ninguém tinha deixado. Aí ele vinha para mim, né? Pastor, eu posso ficar lá no computador? Eu falei: você fica do lado prestando atenção para você aprender. Quando você aprender, você vai trabalhar. Você lembra disso, Igor? Você vai poder trabalhar lá no computador. Agora eu chego aqui aonde o Igor está. Glória a Deus. Foco, queridos. E eu quero pensar nesta noite diante deste tema que os irmãos sugeriram, um tema muito propício, um tema muito complexo, um tema muito individual, ok? Eu não posso pedir que o Senhor sonde o irmão Flávio, eu não posso pedir para que o Senhor sonde o pastor Bruno, eu só tenho autonomia de pedir que o Senhor sonda-me o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho certo. Então, queridos, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos no seguinte tema para esta noite, né? Eu preciso focar naquilo que é importante, porque se eu não focar naquilo que é importante, eu vou focar naquilo que tem menos valor, naquilo que é menos importante. Então eu preciso focar naquilo que é importante. E a gente percebe que todo o Salmo 139 vai trazendo para nós, vai esclarecendo para nós algumas questões que o salmista estava vivendo. Ele estava meio que perdendo o foco, olhando somente para aqueles indiferentes, para aqueles que maltratavam o reino, para aqueles que desconsideravam o reino, para aqueles que não tinham envolvimento com o reino, para aqueles que perseguiam o reino. E ele estava perdendo o foco naquilo que era sua obrigação, a sua missão primária. E enquanto ele estava nisso, ele estava esquecendo de que aquele que o chamou era poderoso para guardar o tesouro dele até o último dia da vida dele aqui na face da terra. Então ele começa, queridos, a expressar esse pedido ao Senhor. Ele inicia
inicia pedindo para que o Senhor o sonda e termina pedindo: Senhor, sonda-me, porque o Senhor me conhece. É igual aquela situação que Pedro viveu com o Senhor Jesus Cristo, né? Quando Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Ele: te amo, Senhor. Aí o Senhor repete mais uma vez: Pedro, tu me amas? Aí ele deu aquela titubeada: sim, Senhor, eu te amo. Depois veio a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele falou: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Por quê? Porque quando nós perdemos o foco daquilo que é importante na nossa vida, passamos a focar naquilo que é menos importante. E quando focamos naquilo que é menos importante, erramos o alvo, deixamos de viver a vontade do Senhor. O salmista começa a indagar ao Senhor e a pedir ao Senhor que neutralizasse os contrários, neutralizasse aquele que desonrava o rei, aquele que não tinha um compromisso com o rei, aquele que perseguia o rei, e esqueceu que o Deus que nos chamou, o Deus da obra, o Deus do reino, querido, Ele é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Vocês sabem por que vocês estão aqui? Porque o Senhor quer que vocês estejam aqui. E obedecer, querido, é melhor do que sacrificar. Todos nós precisamos saber qual é a minha missão primária. A minha missão primária, queridos, é viver o reino intensamente, ok? Não é fazer do reino um reino grandioso, porque ele já é, mas eu preciso vivê-lo como verdadeiramente ele é. Não me contentando, né, superficialmente viver os benefícios do reino, mas é me aprofundando com os benefícios do reino. Mas para isso a gente chega a esse patamar aqui, ok? Então vamos ler, queridos, esses dois versos. Depois eu vou ler o Salmo 139 todo, ok? Desde o primeiro verso até o verso de número 24. Mas eu quero que os irmãos partilhem comigo algo que nós precisamos dar o pontapé inicial. Precisamos de inicialmente apresentar ao Senhor o quanto eu estou disponível a viver o reino, o quanto eu estou preparado para viver o reino, o quanto eu estou preparado para divulgar o reino de uma forma feliz e satisfeita. Eu estava pregando hoje lá na igreja, inclusive eu quero trazer aqui, né? Desculpa, um abraço da Igreja Batista do Centenário em Clube a todos os irmãos e justificar a ausência da Ana Sul e da Ana Cleia. Só estou dando a Vitória aí, né? A Ana Cleia, né, ficou aí desenvolvendo algumas atividades e a Ana Sul foi para um curso, né? Lá na igreja, ela está tendo um curso lá de noivo, né? Então ela está tendo um cursinho, ela foi lá para o curso dela, que ela não pensa em outra coisa, ela está focando no que é importante. Então, ela está lá se preparando para tanto. Então, aqui receba aí o abraço da Igreja Batista do Centenário em Colubandeira. Eu estava falando hoje sobre gratidão lá na igreja, né? Gratidão na igreja. E para demonstrarmos gratidão, é necessário verdadeiramente entender e compreender perfeitamente de onde nós viemos. Eu não posso demonstrar gratidão ao Senhor se eu não compreender perfeitamente de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu almejo chegar. Quando isso está muito bem claro na nossa mente, queridos, nós vamos ser gratos por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. 1 Tessalonicenses foi lido aqui, foi um dos versos que nós lemos lá, 5:18, né? Então, em tudo, não é em qualquer momento, não é em alguns momentos, não, em tudo nós precisamos dar graça ao Senhor, porque isso agrada o coração do Senhor. Então eu convido meus amados irmãos para que a gente leia o verso 23 e o 24. Quando divulgarmos isso, vamos entender e compreender de que maneira nós vamos chegar nesses dois versos. Vamos todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa foi a conclusão do salmista, enquanto preocupado com muita coisa, enquanto focado em muitas pessoas. Ele estava esquecendo
esquecendo da prioridade que ele deveria ter, que é da sua própria vida, do seu próprio estado na presença do Senhor. Queridos, às vezes a gente quer que todo mundo mude, não é verdade? Todo mundo se aperfeiçoe, todo mundo se converta, todo mundo seja transformado, todo mundo melhore, e nós não fazemos nada para melhorar. E aqui o salmista, queridos, ele percebe que quando ele chega nesses 2 versos do Salmo 139, ele percebe uma porção de coisa que até então estava meio que esquecida na mente dele. E ele começa a trazer isso à tona, e a evidência que é o Salmo 139, eu estarei lendo para com os irmãos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da algas e habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois puseste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas causas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Tu mataste de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu o Senhor, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflito por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, é muita coragem em chegarmos diante do Senhor com esta percepção: Senhor, sonda-me, olha para dentro de mim. Existe um canto que diz: se o Senhor olhar para dentro de nós, nada de bom vai encontrar, mas somente um desejo, que é de ser transformado, né? Então, queridos, eu tinha muita dificuldade com esse canto, porque desde o momento que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, né, tudo novo se faz, né? Então, se o Senhor olhar para dentro de mim hoje, Ele vai ver essa transformação, a não ser que a minha transformação não tenha sido genuína. Eu ainda estou aí marcando passo sem ter sido transformado pelo Senhor. Mas, se o Senhor olhar para dentro de mim, dentro dos irmãos, Ele precisa ver algo de bom. Amém. Ele precisa ver algo de bom. Porque Ele não trabalhou em vão. Ele não nos assiste em vão. Ele não nos advoga a causa em vão. Ele não nos escolheu em vão. Ele não nos separou, queridos, em vão. Ele nos escolheu e nos separou. Ele advoga a nossa
causa, porque Ele consegue mensurar e ver em nós esta mudança, esta transformação, essa busca constante do aperfeiçoamento, esta busca constante de não importa o que dizem ao meu respeito, o que importa é que eu estou dando o meu melhor para glorificar ao Senhor. E é isso que deve importar na nossa vida. E o salmista ele começa dizendo: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos. Queridos, somente o Senhor, Ele é onisciente. E foi o que o salmista percebeu. Por mais que eu tente esconder algo do Senhor, por mais que eu não esboce nenhuma palavra, nenhum sentimento por intermédio das minhas palavras que está dentro do meu coração, o Senhor conhece. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. O Senhor sabe o que você está pensando neste momento. O Senhor, mesmo que você não tenha expressado, nós não temos expressado, Ele sabe os sentimentos que estão dentro do nosso coração. Ele conhece tudo. E o salmista ele começa a perceber a onisciência do Senhor, a onipresença do Senhor. O Senhor está em todos os lugares. Ele não está com seus olhos vedados ou fechados, a fim de que não possa ver tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, que nos aflige, nos angustia, nos amedronta, tira a nossa motivação. Não é verdade? Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo tudo isso, porque Ele está aqui. Mas se Ele mandou ir, vá. Se Ele mandou fazer, faça. E faça o seu melhor. Amém. Não faça de qualquer maneira. E o salmista começa a perceber que essa onipresença e essa onisciência de Deus, ela é tamanha que ele não precisava ter isso como um foco principal. Apresentar ao Senhor aquilo que Ele já conhece, apresentar ao Senhor aquilo que Ele já está vendo diante de tudo que está acontecendo ao redor dele. E é como se o Senhor voltasse para o salmista e falou assim: cara, não se preocupe com isso, foque na missão, foque no objetivo. Você não foi chamado para ser mais um no meio da multidão, você foi chamado para fazer a diferença onde você estiver. Não importa, queridos, se você está sofrendo, se você está chorando, ou se você está pensando se vale ou não a pena. Aí a gente vai parafrasear o que o salmista falou no Salmo 126. O que o salmista falou lá no Salmo 126? Vamos ver o que ele falou? Pode botar aí? Vamos botar aí para eu trabalhar. Ele não queria trabalhar? Chegou o momento, agora não. O povo estava num cativeiro, o povo estava vivendo uma vida muito difícil, e o Senhor restaurou a sorte do seu povo. O Senhor permitiu o seu povo gozar de uma liberdade, gozar de uma presença viva e eficaz e desfrutar da intervenção e a manifestação do Espírito Santo do Senhor. E diz assim o Salmo 126: quando o Senhor trouxe do cativeiro, olha onde o Sião estava, olha onde o povo estava no cativeiro. Cativeiro não é lugar de descanso, cativeiro não é lugar que você desfruta de momentos agradáveis, cativeiro é lugar difícil, ok? Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes da água do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aí vem aonde a gente quer chegar. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus moros, os seus resultados. Amém. É aquele que está combatendo um bom combate. Glória. É aquele que não está jogando a toalha, é aquele que está perseverando no propósito primário, aquele propósito único, que é de agradar o coração do Senhor, é de ter a sua vida na presença do Senhor, para que o Senhor possa usá-la como instrumento vivo,
santo e agradável. Nós somos esses que verdadeiramente, quando retornarmos de toda esta labuta, de todos esses desafios, nós retornaremos sem dúvida alguma com alegria, trazendo conosco os bons resultados. Mas para isso, em dados momentos, nós vamos lançar a semente chorando. Quem nunca chorou lançando a semente? Quem nunca chorou testemunhando o amor do Senhor? Quem nunca chorou pela negligência ou pelos contrários que murmuravam e questionavam a nossa fé? Quem nunca chorou diante das afrontas deste mundo? Quem nunca chorou diante da negativa desse mundo? E mesmo assim você tem que amar, mesmo assim você tem que orar, interceder, porque a palavra diz que nós precisamos interceder e orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos afrontam. O amor, querido, é um sentimento que só faz bem para aquele que o tem. Aquele que o tem. Não importa se a outra pessoa não quer ser amada, mas eu estou pronto, disponível para amar. Amém. E no que depender de mim, eu vou amar até o final. Não comungando, não concordando, não compartilhando o que eles estão fazendo, mas eu preciso amá-los. E vou suportar todas essas mazelas que eles desenvolvem por amor a Cristo Jesus. Aí sim, nós vamos começar a perceber que o nosso foco está na missão, não está de que maneira nós estamos caminhando. O nosso foco não está nas condições que nós estamos tendo para desenvolver a grandiosidade da obra do Senhor. Não. O nosso foco e o nosso objetivo é viver e doarmos para que amplo Cristo Rei seja uma realidade. Aí, querido, nós não nos preocuparemos com o que o mundo diz ao nosso respeito, mas iremos focar na nossa missão. Porque se o Senhor hoje comissionar um de nós, falaríamos em alto e bom som, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a minha fé. Ou seja, eu lutei, eu venci, eu pulei os obstáculos, eu enfrentei as adversidades, eu enfrentei as negativas, combati esse bom combate. Agora eu estou sentindo um prazer tremendo, porque a concretização desta minha missão já está sendo visível aos meus olhos. Eu já posso ver a completar desta missão. E quando isso acontecer, esta fé que nos sustentou até aqui, ela deve estar e continuar na palavra. Hoje eu atendi um jovem no gabinete que dizia o seguinte: pastor, eu não sei se o senhor já teve isso, mas quando a gente chega na presença do Senhor, a gente não consegue nem orar. O que a gente faz? Não faz nada. Às vezes a gente não consegue esboçar nenhuma palavra. Às vezes a gente está tão fragilizado, tão sofrido, que a gente chega diante do Senhor sem argumento nenhum. E quando isso acontecer, você tão somente queira estar na presença do Senhor em silêncio, porque Ele é conhecedor dos seus sentimentos, daquilo que você está pensando, daquilo que você está sentindo, sem que você abra a sua boca e fala tudo, mesmo que a palavra não tenha chegado, saindo dos lábios, o Senhor já conhece todas as coisas. Eu falei, não, mas uma coisa você não pode fazer, filho, é deixar de buscar e estar na presença do Senhor. Mesmo que você chegue em silêncio, mas fique em silêncio. Se tiver que chorar, chore, mas na presença do Senhor, porque isso sim vai trazer uma motivação e vai trazer um manifesto do Senhor sobre a sua vida, porque mesmo que você não tenha argumento nem palavra para expressar aquilo que você gostaria de viver, mas os seus sentimentos serão alcançados por esse Deus que tudo sabe, tudo conhece, O que a gente não pode, queridos, é recuar. A gente precisa sempre avançar. E avançar neste mundo, viu, é muito complexo, mas é possível.
E o salmista, diante de todas essas negativas, ele começa a trazer à sua memória aquilo que verdadeiramente trazia paz ao seu coração. Poxa vida, eu estou focando em questões que não me cabem, eu estou focando em questões e situações adversas, quando na realidade eu só preciso focar na vida que eu estou apresentando ao Senhor. Eu não devo mais me preocupar, né, com o meu companheiro da direita, nem o meu companheiro da esquerda, nem o de trás, nem o da frente. Eu preciso me preocupar com a minha vida na presença do Senhor. É isso que eu preciso me preocupar. Hoje eu tenho uma esposa e 2 filhas, mas a minha preocupação primária é como eu estou diante do Senhor. Qual tem sido a intensidade da minha busca? Porque ninguém precisa me obrigar a buscar o Senhor. Ninguém precisa me obrigar a me deleitar na presença do Senhor. É uma opção individual e cada um precisa aproveitá-la de forma individual, fortalecidos para que possam fortalecer o outro. Estava falando também na igreja hoje sobre aqueles crentes de cristaleira. Conhece o crente de cristaleira? O que você põe na cristaleira? Somente as peças mais frágeis, aquelas de porcelana, fininha, né? Aquelas tigelas, né? Muito frágil, que você tem que pegar com cuidado. Você bota na cristaleira como se lá estivesse protegido, na verdade. E existem muitos crentes de cristaleira que não fazem uma forcinha para sair de dentro da cristaleira. E diz a todos que estão em volta da cristaleira: não me toca de qualquer maneira, porque senão eu vou me desfazer. Queridos, deixemos de ser crente de cristaleira e vamos ser aquele crente do dia a dia, aquele prato que cai de quilo quebra, aquela caneca que cai e quebra a pontinha e você não joga lá fora, toma do outro lado e ela está ali com aquela ranhurazinha ali. Esses somos nós, aqueles crentes do dia a dia, aqueles crentes que passam pelo vale, passa pelas limitações, passa pelas dificuldades, mas não deixa de glorificar ao Senhor. E muito menos franquia a outros a sua falta de realização, a sua falta de motivação. Eu tenho sempre dito isso na igreja lá. Não foque em mim, ok? Não olhe para mim, olhe para Jesus, porque eu não sou nenhum motivador de vocês. Eu sou aquele que estou conduzindo vocês nessa caminhada. Ok? Então, olhe para Jesus Cristo, porque quando a pessoa passa a olhar para nós, queridos, aí o peso da nossa cruz aumenta. Eu tenho que carregar a minha cruz, mas o peso daquele que confere a mim. Ó, que situação difícil, não é verdade? Então é cada um carregando a sua cruzinha, cada um com o seu probleminha, ok? Se ele é de estimação, problema. Eu não tenho problema de estimação, pastor Bruno. Tem aqueles que guardam, não, esse aqui, meu Deus, ninguém tira, ninguém mede. É o meu probleminha de estimação. Está sempre alimentando, né? Ah, meu Deus, é aquele crente que nunca muda, entra ano e sai ano, ele continua o mesmo. Pessoas da antiguidade, quando voltam a ver aquele crente, falam: nossa, você não mudou nada, continua o mesmo. Isso não é bom, porque eu preciso mudar todos os dias. Quando eu voltar aqui, os irmãos precisam ver algo novo em mim, uma motivação nova em mim, né? Um proceder diferenciado na minha vida, ok? Porque senão, queridos, eu não vou ter o que acrescer na vida de ninguém. Então, a começar em mim, que o Senhor quer os nossos corações. Amém. Eu não posso falar assim: ó, começar em mim, o Senhor vai quebrando os corações ali e vai-se embora. Eu não preciso quebrar, não, né? Porque eu estou pedindo ao Senhor para que me sonde, mas eu tenho que falar: Senhor, sonda só nesta partezinha aqui, daqui não precisa sondar, não, porque eu estou ali ainda, né, na obra, eu ainda estou ali ainda aperfeiçoando. Não, eu tenho que sondar tudo, porque é Ele que vai sinalizar para nós: é aqui que você precisa mudar, é dessa forma que você precisa mudar. Não adianta ser membro fundador de igreja e tendo um palavreado que contraria o coração do Senhor.
Não adianta você ser membro de igreja sendo um problema para o reino, o crescimento do reino. De que adianta? É aqueles chamados donos das igrejas, né? Sou membro fundador, esse banco é meu. Na campanha eu paguei por um banco desse, então só um banco é meu, ninguém mexe nesse banco. Eu posso fazer o que eu quiser. Nesse banco funciona assim. Nós não temos nada. Nós não somos nada se não for o Senhor por nós. Nós não somos nada. Mas o Senhor é tudo em nós. E o salmista ele começa a perceber nos mínimos detalhes, nas coisas mais que passam desapercebidas. Os irmãos já pararam a pensar nisso? Como foi o seu girar no ventre da mamãe de vocês? De que maneira aconteceu? A gente às vezes esquece disso. A palavra diz que nós fomos formados no ventre da nossa mãe de uma forma terrível e maravilhosa. Uma forma terrível e maravilhosa. Porque só um Deus pode fazer isso. Mas isso não quer trazer para nós, queridos, aquele sentimento de superioridade. Não. Superior é só o Senhor em nós. Nós não somos nada sem o Senhor. Se o Senhor não manifestar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor sobre as nossas vidas, queridos, seremos mais um no meio da multidão. E o salmista começa a pontuar: eu, portanto, Senhor, no verso 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Eu não tenho dúvida disso. Se não tem dúvidas, queridos, você tem dívidas diante do Senhor. Às vezes a gente não tem dúvidas da vontade do Senhor para a nossa vida, pelo menos é o que nós falamos. Mas, infelizmente, queridos, não cumprimos com as nossas dívidas. Se eu não tenho dúvidas, eu tenho dívidas. Se eu tenho conhecimento da vontade do Senhor, eu tenho por obrigação de desenvolver a vontade do Senhor. Se eu tenho conhecimento que de sem o Senhor eu não posso ser nada, não posso realizar nada, então eu preciso diminuir para que o Senhor cresça por intermédio de mim. Porque se não acontecer dessa forma, queridos, nós não vamos sobreviver às pressões deste mundo. E eu costumo dizer, o funil está fechando. O funil está fechando. E infelizmente, eu não estou falando de não crente, porque quando a palavra de Deus diz que chegará um tempo que o amor de muitos se esfriará, é o amor do povo dele, é o amor dos crentes em Jesus. Porque quem não tem, quem não ama, esse amor não vai esfriar nunca. Pelo não mesmo usa o valor desse sentimento, mas para aqueles que já sentiram o amor do Senhor e começam a desenvolver esse sentimento dentro do coração e passa a amar as pessoas como Jesus nos amou, querido, é desses que a palavra está falando. O amor desses, ao longo dos anos, vão se esfriar. Eu não posso perder o que eu não tenho. Eu só perco aquilo que eu tenho em posse. Então, se hoje eu tenho esse sentimento chamado amor, que eu preciso desenvolver este amor, sim, eu preciso. Eu preciso aperfeiçoar esse sentimento no meu coração. E eu preciso estar na presença do Senhor com muita alegria, com muita gratidão. Porque se eu não estiver desta forma, eu não vou compreender tudo aquilo que o Senhor tem movido em meu favor. Movido para o meu bem-estar, movido para o suprimento de todas as minhas necessidades. Como o Senhor tem trabalhado para que eu e você estivéssemos aqui, na presença dEle, adorando Ele, servindo a Ele. Mas isso tudo tem que ser feito com muita alegria. Alegria de quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os teus olhos, verso 16, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas causas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem a uma delas havia, e quão preciosas me são. Quão preciosas são, não, quão preciosas me são. Ó, que coisa maravilhosa. E quão preciosos, verso 17, me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Os teus pensamentos, as tuas obras, me são maravilhosas.
são muito benéficas na minha vida, são indispensáveis na minha trajetória. Eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou e sei aonde eu projeto chegar. Então não vão ser as adversidades que irão me impedir de viver todo esse projeto de Deus na minha vida, querido. E olha que não é fácil. Quantas vezes você já pensou em chutar o balde? Chutar o balde é a expressão de você desistir da sua jornada, desistir dos seus empreendimentos, desistir dos seus sonhos, desistir daquilo que você está desenvolvendo. Quantas vezes você já pensou nisso? Nós pensamos nisso por muitas vezes. Mas se nós estamos aqui, é porque não fizemos isso. E louvado seja Deus por isso. Porque nós entendemos a nossa importância para este Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que manifesta todo o seu poder no céu e na terra. Foi este Deus que nos escolheu, querido, para que a gente possa hoje querer ser um crente de cristaleira, cheio de não me toque, se não for como eu quero, não conta comigo, eu só faço aquilo que vem atrás do meu coração. A palavra não diz isso. Apraz o coração do Senhor é o que nós precisamos fazer. Na verdade, então, chega um momento em que nós precisamos verdadeiramente compreender esse poder de Deus sobre as nossas vidas e começarmos a arregaçar as nossas mangas e começar a trabalhar, mesmo com choro, mesmo com sofrimento, mesmo sem enxergarmos a luz do fim do túnel. Continue marchando, porque o povo diante daquele grande mar, a ordem que veio da parte do Senhor para o seu condutor foi: diga ao povo que marche. Mas Senhor, diga que marche. Mas Senhor, olha, voltar não tem condições. Mas para onde nós vamos? Olha como é que é o mar para vir, olha como é que está a coisa muito longe. Como é que a gente vai atravessar isso aí? Diga ao povo que marche. Às vezes a gente não vê a resolução daquilo que nós temos como problema. Às vezes nós não conseguimos ver a resolução dos nossos empreendimentos. Mas a ordem é: marche, avance, porque o mar vai se abrir, as coisas vão acontecer, porque a obra é daquele que tudo pode, e quem nos chamou foi Ele, para sermos tão somente participantes desta obra. Nós somos esses participantes. Então participe com alegria, né? Muito difícil, né, Malu? Se você receber lá uma estagiária lá que só reclama da vida, aí você começa a pensar: meu Deus, se essa estagiária só reclama da vida, quando ela for bombardeada por pessoas que vão trazer problemas muito maiores do que o dela, como é que vai ser? Não vai suportar. É simples assim, né? E não dá um trabalhinho? Então começa a apertar esses funcionários, começa a apertar esses estagiários, para que eles possam entender, né, que a ardura daquilo que a gente pensa em desenvolver um sonho e um projeto de vida é grande. E a gente precisa saber o que nós queremos viver no ano 2026. Olha, eu quero viver isso, quero realizar isso. Vai ser um divisor de águas na minha vida. Beleza, um sonho bom. Mas o que você tem feito para que isso seja uma realidade? Você tem feito como salmista, depois de toda essa perseguição, diante do poderio do Senhor, diante da majestade do Senhor, diante da grandiosidade do Senhor, você tem feito isso? Senhor, olha, eu percebo que o meu problema, o meu foco não deve estar nas pessoas, não deve estar naquilo que não me cabe, mas somente naquilo que me cabe, e a começar em mim, que o Senhor mude os corações, transforme os corações, transforme os relacionamentos. Eu preciso ser aquele que vou me envolver num relacionamento saudável com todos aqueles que chegarão até mim. Eu não serei aquela pessoa intragável que ninguém quer ter perto. Mas para tanto, queridos, nós precisamos verdadeiramente dizer no final desse Salmo 119, com toda a convicção, sem medo
de represália e sem medo de ser provado pelo Senhor, porque tem muitos crentes que têm medo de ser provado pelo Senhor. Não vou orar, não, porque quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus, e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele exige de mim, e quanto mais Ele exige de mim, mais eu percebo que eu não posso fazer muita coisa, então eu não vou nem apresentar isso para o Senhor. Eu preciso não ver e nem realizar os meus sonhos, para que eu não tenha que me relacionar tão diretamente assim com o Senhor. Então deixa, eu não vou pedir nada não, para que eu não tenha dívida com o Senhor. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós precisamos sim buscar envolver-se com o Senhor, mas não superficialmente, mas profundamente, mergulhar fundo, sem medo de errar, sem medo. Mas eu não consigo, não precisa ver nada. Se Deus está à frente, marche, avance, caminhe. Mas, queridos, que Ele veja em mim e você a gratidão por esse ano 2025 que passou. Ah, pastor, foi tão difícil. Olha, se eu tivesse que viver todo novamente, eu não sei se eu suportaria, não. Não é isso que o Senhor quer ouvir de nós, ok? Não é isso. Porque se chegamos até aqui, entre truquicadas na nossa trajetória, desculpa a expressão, chegamos até aqui. E se chegamos até aqui com tudo isso, é porque o Senhor nos sustentou. E Ele tem algo lindo para nós no ano 2026. Então, ao acessarmos o ano 2026, queridos, pense, né, em tudo que você viveu em 2025 e aquilo que tange a você como responsabilidade, busque aperfeiçoar. Facilite a sua trajetória. Né? É aquele crente, né, que tem um calcanharzinho de Aquiles, né? Uma partezinha muito frágil. Né? Se alguém tocar, você sente uma dor tremenda, né? E vem aquele monstro quando pisa no seu calcanhar, né? Aí o que acontece? O que a gente precisa fazer com esse calcanhar? Deixar ele longe das pessoas, proteger o máximo, para que ninguém pise, para que esse monstro que está adormecido dentro de nós não venha à tona e apague todo o projeto lindo que o Senhor iniciou na nossa vida. Não é verdade? Eu também citei a síndrome da Gabriela. Você não sabe o que é a síndrome da Gabriela, sabe, né? Alguém vive aqui a síndrome da Gabriela? Gente, não somos líderes, pastor, que tem dificuldade com aqueles crentes com a síndrome da Gabriela. O Senhor também tem. O Senhor às vezes quer mudar o elemento e Ele não se deixa mudar. Porque Ele diz o seguinte para o Senhor: eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Aí o Senhor fala: então o que você espera de mim? Se eu vim para que vocês tenham vida, se eu vim para que vocês pudessem ser libertos, se eu vim para trazer salvação para vocês, se eu vim para aperfeiçoar a vida de vocês, se eu vim para transformar a trajetória de vocês, se vocês têm esse pensamento, então eu não tenho o que fazer. Eu vou abençoar outros. E você continua com a sua síndrome: eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim. Então, querido, para aqueles que conhecem o cântico infantil, né, até o pau que nasce torto, ele se direita quando ele passa a conhecer a palavra do Senhor, não é verdade? Então o Senhor, Ele conserta tudo, mas desde que deixemos o Senhor consertar, ok? Eu quero ler para os irmãos o que importa para nós nesse tempo em que nós falamos e expressamos ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Todos nós confessamos isso diante do Senhor? Todos nós podemos viver isso como uma realidade? Sim ou não? Sim, né? Então todos nós pedimos para que o Senhor nos sondasse, né? E nos conhece, ok? Nosso coração prova-me, né? E conhece os meus pensamentos. E vê, Senhor, se diante de todos esses anos na tua presença ainda existe algo contrário no meu coração, que contraria e entristece o teu coração. Se houver ainda, que o Senhor tire. Então todos nós podemos fazer essa oração como salmista? Fizemos, né? Então, queridos, se preparem, porque o Deus da nossa salvação, Ele não tem como nos aprovar sem que Ele nos prove. Ninguém passa no concurso sem passar pela prova. Ninguém passa de matéria, né, vence as matérias no colegial sem que passe pela prova. Todos nós, para sermos promovidos,
precisamos passar pelo crivo do examinador. E o nosso Deus é o nosso examinador. Ele está nos provando com uma diferença. O intuito do Senhor, quando Ele prova os seus, é para aprovar. Ele nunca almejou reprovar ninguém. E nunca irá reprovar, enquanto Ele estiver intercedendo por nós. Porque Ele não está aqui para nos reprovar, mas sim para nos aprovar. E se nós não tivermos uma boa colocação em dado momento da nossa trajetória, Ele irá nos permitir a segunda chamada. Na segunda também não alcançamos o objetivo em a terceira chamada. Ele vai permitir a nós vivermos as chamadas tantas quanto for necessário para nos aprovar. Para nos aprovar. Que é isso que Ele quer fazer na nossa vida. 2026 está se aproximando. Quais são as suas promessas para o Senhor? Já pensou no que você vai prometer ao Senhor? Porque lá no início de 2025 nós fizemos algumas promessas ao Senhor. Fizemos já a retrospectiva do que vivemos neste ano de 2025, deixamos a desejar em algum lugar, em alguma situação, deixamos por fazer algumas coisas pelas dificuldades que foram apresentadas. Então agora vem 2026. Então, queridos, não chegue com uma página inteira de promessas. Chega com o mínimo possível, mas o mínimo relevante, o mínimo que transformará a sua história na presença do Senhor. Não importa se somos jovens ou idosos, é sempre bom de vez em quando fazer uma retrospectiva de nossas vidas, por onde estivemos em nossa jornada terrena. Estamos alcançando os nossos objetivos? Estamos nos desenvolvendo no tipo de pessoa que gostaríamos de ser? E aí? Você está desenvolvendo bem a pessoa que você gostaria de ser? Ou você não mudou nada? Aquele que nasceu todo, está arrumando o término da sua trajetória todo dia. É porque não conheceu o Senhor. Porque aqueles que conhecem o Senhor se deixam ser transformados e mudados pelo Senhor. Entretanto, mais importa do que isto é nos perguntarmos se estamos nos tornando homens e mulheres que Deus deseja que sejamos. Estamos aproveitando ao máximo as oportunidades diante de nós, oportunidades de viver vidas santas, servir aos outros e glorificar a Deus em palavras e ações. Então são promessas, queridos, que nós não temos por opção deixá-las de viver, porque nós estamos neste mundo como sal desta terra, como luz deste mundo. Nós precisamos salgar, porque aquele que não cumpre, o salgar de uma forma eficaz como o Senhor almeja, esse não serve mais para nada, será lançado para ser pisado pelos homens. Alguém, quando come um arroz, sente o gosto do sal? Bota o salzinho no arroz, você sente o gosto do sal? Ele não aparece, ele não precisa aparecer, mas todo mundo sabe que ele está ali, dando sabor, sendo o melhor tempero, sem sabor, mas dando o melhor tempero. Esse é o sal, quando ele cumpre o seu objetivo. Mas quando ele não salga, ele não serve para nada. Porque você não vai precisar fazer um arroz com esse sal que ele não está salgando. Ele só serve para ser lançado, para ser pisado pelos homens. Porque ele deixou de cumprir o seu objetivo. Ok? Então sejamos esse sal, mesmo que o mundo não nos veja, mesmo que o nosso irmão não reconheça, mesmo que o pastor não reconheça e demonstre uma gratidão por tudo aquilo que você está fazendo como sal neste tempo, não importa. Mas você está dando a sua parcela, porque nós estamos aqui para servirmos ao Senhor. Amém. Para servirmos ao Senhor, para darmos esse sabor diferenciado da vida transformada que vivemos na presença do Senhor. Oportunidade de viver vidas santas, servir aos outros e glorificar a Deus em palavras e ações. Porque a vida é tão fugaz quanto o vapor, lá diz o Salmo 39:5. Seria sábio aproveitarmos ao máximo os nossos dias limitados. Quantos dias mais ainda resta para vivermos neste mundo? Alguém sabe? Alguém sabe qual vai ser o seu último dia aqui? E o que nós estamos esperando para fazer o nosso melhor?
O que é que nós estamos esperando para cumprir definitivamente a nossa missão, o ID de Jesus Cristo? Esperando outras oportunidades? Pode ser que não nós tenhamos. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos aproveitar ao máximo os nossos dias que são tão limitados. Não podemos mudar a maneira como usamos o nosso tempo no passado. 2025 acabou. Acabou. Se você tinha uma fatura que deveria ter pago em outubro e não pagou, vai ter uma correção violenta, não é verdade? Então 2025 muita coisa não tem mais como consertar, porque nós não temos como voltar atrás, mas nós temos como projetar um aperfeiçoamento, um melhoramento, um envolvimento mais assíduo, mais eficaz, mais relevante para esse 2026 e pontuar aonde foi que deixamos a desejar, porque todos nós sabemos aonde deixamos a desejar, porque conhecemos muito bem a missão que Cristo enfrentou para nós. Então todos nós temos a plena consciência de onde nós deixamos a desejar. Então vamos colocar isso como prioridade para o nosso sonho, para a realização que nós vamos apresentar ao Senhor para esse ano de 2026. Senhor, eu preciso corrigir isso, e não vou contentar enquanto isso não for uma realidade na minha vida. Essa mudança que alegra e agrada o teu coração. Nós já estamos chegando à finalização desta pequena reflexão, desta noite, mas eu não posso deixar ainda de franquear a nós. Temos o momento presente. Qual será a nossa atitude diante dos grandes desafios? Eu acredito que o pastor Bruno já apresentou alguns desafios, né? Tem desafio para o ano 2026, eu não preciso, pastor. Não, ninguém precisa fazer nada do jeito que está, porque por onde eu passei, né, ao longo da minha trajetória, eu via, né, de alguns, pastor, por que fazer isso? Por que pensar em crescer a igreja, se nós não conseguimos encher o pouco espaço que nós temos? Eu falei, com esse pensamento, o Senhor que vai salvando as pessoas aí fora, não acrescenta a nossa igreja, porque nós temos esse pensamento. Porque se ele acrescentar, nós não temos espaço para fornecer um bom ambiente para que essas pessoas que estão sendo salvas venham congregar conosco. Então as outras igrejas que estão na visão de crescimento, o Senhor vai só acrescentando a vida dele. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, pastor, pensando desta forma é verdade. Eu falei, então meu filho, você não faz a casa com 4 quartos, porque você tem 4 filhos. Você faz uma casa de 4 quartos, esperando 4 filhos. Não é assim? Ou você espera 20 filhos, deixa eu ver quantos filhos eu vou ter. Ih, tem 10, então vou ter que fazer uma casa de 10 quartos. Um para cada filho, é assim que funciona? Não é. Primeiro se faz a casa, depois vem os filhos. Se o Senhor vai dar 1, 2, 3, 10, 20, não importa. Mas você fez a sua parte. Então eles vão chegar e vão encontrar um ambiente favorável para que eles possam se sentir abrigados. Nossa, o papai pensou antes da nossa chegada em criar um ambiente favorável para nós. É mais ou menos isso. E a igreja do Senhor é isso mesmo. Os projetos virão, os desafios virão. E a gente vai avançando. Não importa. O dia de amanhã eu não sei. A gente está aqui, querido. De repente pode bater na porta ali, umas 50 pessoas desesperadas querendo congregar em um lugar. Olha, eu estava passando por aqui e o Senhor entrou a sair desse lugar. Então 50 pessoas, acredito que a gente pode abrigar aqui. Mas vai chegar um tempo que essas 50 não vão vir mais. E a gente precisa do espaço. Mas para tanto, crio a Deus, sonda-me a Deus e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se é em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Muda a minha vida, transforma a minha vida, para que quando o Senhor acrescer vidas aonde eu estou, eu possa ser este sal que dê sabor a estas pessoas. Seja aquele que cria um ambiente favorável para que as pessoas se sintam em paz. Amar não é comungar, ok? Como eu. E às vezes a gente, por esse não, tem que amar. Aí você comunga com eu, com a opção de gente, com a falta de valor, com a opção de gente, não é nada disso. Né? A pessoa que conhece Jesus Cristo, ela tem por obrigação mudar, deixar ser transformada
chamado pelo Senhor. Porque se não fizer isso, você vai suportá-lo no amor de Cristo. Vamos aproveitar muito bem a oportunidade que nós temos de reconhecer que o nosso Deus é tremendo, é maravilhoso, é aquele que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, é aquele que olha para nós, mesmo quando o mundo nos vê como os improváveis, como aqueles que não podem fazer nada, como aqueles que não conseguem fazer nada, como aqueles que não devem ter oportunidade para nada. Esses são aqueles que o Senhor escolheu para mudar este mundo, para transformar este mundo. Foram aqueles que o Senhor escolheu entre os mais excelentes para viver na sua maravilhosa luz, queridos. Então, queridos, olhe para os improváveis. Olhe para os improváveis. Foi dito aqui que o Renato deu muito trabalho. Deu trabalho. Deu trabalho. A ponto, lembra, Renato, quando nós estávamos lá aparando as árvores lá, Renato veio com uma indagação para mim: pastor, cortando essas árvores, nós estamos desabrigando as árvores. Eu falei: não, meu filho, que ela busca outro abrigo, porque aqui a gente vai ter que derrubar, porque a gente precisa de espaço, né? E hoje está aqui como líder dos homens, líder dos homens, trabalhando com alegria, se doando, se dedicando, deixando ser aperfeiçoado, nem isso, irmão, todos os dias. Então são os improváveis. Quando que o Marcelo pensou no dia do Renato ser o líder dos homens? Falasse isso para o irmão Aurelino, e o irmão Aurelino estava no treco aqui. Não, todos menos ele. Se ele tivesse a oportunidade, ele estaria muito se alegrando por ver você nesta função hoje, meu querido. Então que Deus abençoe você e toda a sua equipe, para que você prospere e seja bênção no ministério do pastor Bruno, que deixa o lugar. Como foi bênção na minha vida? Quem é que nunca dá trabalho, né? Eu já dei trabalho, continuo dando, né? Mas a gente precisa, sim, trabalhar bastante, dar trabalho, porque aquele que nunca pensa em realizar nada, ele nunca vai dar trabalho, porque tudo está bom, tudo é irrelevante, mas tudo concernente ao reino, nada é irrelevante, nada é desnecessário. Se pudermos fazer, faça. O pessoal questionava: parece que vai ter um casamento. Eu falei: meu irmão, é casa para a igreja, igreja para casa, casa para o trabalho, trabalho para casa, casa para a igreja. Essa é a minha vida. Então, se eu tenho alguma coisa melhorzinha, eu vou apresentar na igreja. Quando eu estou bem, eu preciso apresentar o meu melhor para o meu Senhor. Eu quero saber se o pessoal vai todo escangalhado para a igreja, para saber tudo disso. Eu preciso saber que eu vou usar o meu melhor. O melhor, eu vou usar o meu melhor. Por que eu vou usar o meu melhor para os aniversários? Eu vou usar o meu melhor para a casa do Senhor. Então, o pessoal questionava até isso, né? Questionava, mas eu nunca tive preocupação, né? Até alguns colegas, porque hoje eu ainda prego de terno, né? Eu só devia a gravata hoje. Só devia a gravata, né? Mas na igreja eu prego de terno. Alguns colegas questionam, reclamando: para com isso, rapaz, para com esse negócio, vai mais descolado. Eu falei: eu não estou aqui para ser descolado, não, rapaz. Eu não estou aqui para imitar ninguém, se o mundo faz, todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, eu me sinto bem, assim, me deixa, me dá licença, né? Dá licença, eu não estou humilhando ninguém, não estou desmerecendo ninguém, eu estou apresentando o meu melhor, e é dessa forma que eu apresento o meu melhor para o Senhor. Então deixa eu fazer, você vai da forma que você quer estar, entendeu? Então até nisso as pessoas se incomodam. Então, não se preocupe com isso não. Tá certo? Não se preocupe com isso não. É que está impecável. Não, pastor, pronto. Está impecável. O pastor não está investindo, está desesperado. É isso aí, impecável. Entendeu? Porque o seu Deus merece toda a sua dedicação, todo o seu envolvimento, o seu melhor. Ele merece. Tá bom? Que Deus possa estar assim nos abençoando nesta noite. Eu quero orar, se o pastor nos permite, por favor. Quero orar com a igreja para que vocês continuem vibrando na presença do Senhor, continuem avançando, continuem prosperando, porque coisas boas estão por vir. Eu tenho dito isso lá para a igreja: coisas boas estão por vir, porque o Senhor sabe os pensamentos que eu tenho para o reino dele, e são pensamentos bons, né? Pensamentos bons. Então não tenho dúvida de que o pastor Bruno, de igual forma,
Ele tinha um pensamento ponto. Ele não veio aqui marcar paz, ele veio aqui para avançar. E preciso que vocês tenham essa cobertura para que ele possa avançar no cumprimento da missão que o Senhor franqueou a ele neste tempo. É uma comunidade muito carente, que deseja e necessita conhecer esse Deus que é o motivo da nossa alegria, aquele que nos impulsiona, aquele que nos encoraja, aquele que nos faz levantar todos os dias com prazer no coração, sabedores de que Ele cuidará de nós, independente das lutas que iremos enfrentar, Ele cuidará de nós. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Bondoso e amado Deus que está no céu, glorificado seja o teu nome. Nesta noite linda, ó Deus, quando estamos aí fechando mais um propósito que o Senhor colocou na união masculina desta igreja, juntamente com o seu pastor. Pai querido, muito obrigado por esse privilégio de estar com os meus irmãos novamente, confessando, ó Deus, da grandeza do Senhor e da necessidade que temos da parte do Senhor. Que seja mesmo o Senhor, ó Deus, aquele que nos motiva, aquele que nos faz, ó Deus, nos doar cada vez mais, para que o teu reino seja uma realidade na nossa vida, e nós, como estes cooperadores, ó Deus, participantes desta grande obra, que possamos todos os dias nos alegrarmos no Senhor e darmos graças ao Senhor por tudo que temos vivido neste tempo. Não importa, ó Deus, as circunstâncias, o que importa é que o Senhor tem se agradado da nossa vida no teu altar. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renove em nós um espírito quebrantado, um espírito reto, para tão somente estarmos na tua presença com alegria no coração e atraindo a tua atenção. Ou quando isso acontece, atraindo a tua atenção do Senhor, flui virtude para as nossas vidas, vem motivações na nossa vida, vem sonhos na nossa vida, e vem, ó Deus, uma visão espiritual tremenda que nos permite ver, ó Deus, a luz do fim do túnel, a luz do fim dos sonhos, a luz da finalização da tua vontade na nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus grande, mas é um Deus também, um Deus que escolheu nos amar, e esse amor só tem nos feito bem. Que a graça maravilhosa de Jesus, teu Filho, seja uma realidade na nossa vida, na vida desta igreja, assim como em todas as igrejas da nossa comunidade, dos nossos bairros, da nossa São Gonçalo, e onde houver um povo teu, que ali a tua graça seja manifesta de forma direta e constante para louvor, honra e glória do teu santo e bendito nome. Pedimos estas bênçãos e te agradecemos, e assim o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe, irmão. Obrigado, pastor, palavras maravilhosas aos nossos corações, vindas de Deus. E a união dos nomes dessa igreja queria presenteá-la uma lembrança para que o Senhor se recorde desse mês especial. Vamos sofrer o fechamento do mês. Foto oficial. Essa vai para a revista. Instagram. E estamos caminhando para o final, lembrando a igreja do nosso culto na quinta-feira, culto de oração sábado, o nosso almoço domingo que vem, vamos divulgar para os nossos vizinhos, familiares, né, levar quentinha para que a gente possa assim estar abençoando a nossa igreja nessa reta final aí do ano. E mais algum anúncio? Não? O nosso bazar sábado foi uma bênção, um momento maravilhoso. Vai ter ainda no outro sábado. Amém. Olha aí. Seguimos caminhando, né? Todo sábado de dezembro? Opa, olha aí. A oportunidade de dar um presente de Natal baratinho. Tem coisa boa no bazar, hein? Por apenas R$3, Mônica ontem arrematou uma sandália top. É isso aí. Então, muita coisa boa no nosso bazar. Nós agradecemos aos irmãos e às irmãs que têm contribuído aí com o bazar, tem sido bênção, tem nos ajudado na obra da igreja. Bem, o nosso culto hoje não foi transmitido ao vivo, porque a gente está com probleminha na internet, mas a gente está gravando para postar depois, tá bom, meus irmãos? Ver se a gente resolve esse problema aí da internet para
voltar a colocar o nosso culto ao vivo. Então é isso, Deus abençoe toda a igreja. E a cantina, né? Agora o momento nosso de comunhão. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa por todos que está encerrando. Não, fica tranquilo, fica à vontade. Para.